O cheiro adocicado que escapava das válvulas de segurança não deveria estar ali. Era sutil, quase imperceptível, do tipo que qualquer pessoa ignoraria. Mas não uma técnica de qualidade experiente, e muito menos a filha dela. Naquela manhã, antes mesmo de Karina desconfiar de que algo grave estava prestes a acontecer, foi Dulce quem puxou sua atenção. A menina de 8 anos apontou para um lote recém-embalado e comentou, com a inocência desarmante que só uma criança tem, que as cores daquele pacote estavam esquisitas. Esse detalhe simples, quase banal, seria o fio que puxaria um nó gigantesco, um nó capaz de arrastar a fábrica inteira para um escândalo sem precedentes. Karina, cansada depois de uma semana puxada, quase riu do comentário da filha. Mas quando se aproximou do lote em questão, notou que as tonalidades dos lotes realmente estavam diferentes. Discretas, mas diferentes. Um amarelo ligeiramente mais opaco, a textura do plástico muito mais fina, como se alguém tivesse comprado material de uma marca inferior. Pequenos sinais que para a diretoria jamais importariam, mas que para quem vive ali dentro, respirando aquele ambiente todos os dias, representavam risco. Risco real. Porém, antes que pudesse registrar a ocorrência, ela ouviu passos irritados atrás de si. O engenheiro responsável pelo turno, Mauro, apareceu já com expressão de tédio misturado com arrogância. Ele era conhecido por ignorar qualquer reclamação, especialmente as que vinham de Karina. Desde o início, ele deixava claro que considerava o setor de qualidade uma frescura, algo só para atrapalhar a produção. Naquele instante, ele sequer olhou para o lote que ela analisava, apenas disparou uma frase que já tinha repetido tantas vezes que parecia decorada: "Você está vendo o problema onde não tem. Isso é paranoia sua." Mas o que ele não imaginava era que, naquele lote aparentemente comum, um detalhe invisível estava prestes a começar um desastre. Karina tentou explicar que algo nos padrões estava diferente, que aquilo não era apenas cor, era comportamento do material. Dulce segurava a mãe pela mão, olhando para o engenheiro com um misto de curiosidade e receio. O homem suspirou de forma exagerada e comentou que criança não deveria nem estar ali, como se a simples presença da menina fosse uma prova de responsabilidade, não um acaso isolado e rápido. Karina sentiu a pressão típica da humilhação velada, aquela sensação conhecida por muitos profissionais que sabem que estão certos, mas precisam enfrentar alguém com poder de mais e ouvidos de menos. Ela respirou fundo, ignorando o tom de Mauro, e puxou o relatório digital. Precisava registrar a ocorrência, mesmo que ele não gostasse. E foi aí que o primeiro sinal realmente alarmante apareceu. O sistema começava a mostrar divergências estranhas nos lotes anteriores. Diferenças pequenas nos índices de pH, nas curvas de temperatura, na consistência final. Nada que, sozinho, causasse reprovação completa. Mas, quando vistos em sequência, era como se o padrão do produto estivesse sendo alterado gradualmente, lote após lote, quase como um ajuste invisível. Um ajuste que alguém queria esconder. O coração de Karina acelerou ao perceber aquilo. Era grande demais. Perigoso demais. E ela sabia que, se tentasse mostrar ao engenheiro, ele a humilharia na frente de todos, como já tinha feito antes. Dulce, segurando o braço da mãe, perguntou baixinho se aquilo era grave. A pergunta simples ecoou como um alerta. Era grave? Sim. Muito grave. Porque, se o produto estivesse realmente sendo modificado sem controle, isso não significava apenas prejuízo financeiro, significava risco direto à saúde de milhares de consumidores. Ela ainda tentava entender a origem da mudança quando 3 trabalhadores da linha começaram a reclamar do cheiro que vinha da área de invase. Um cheiro parecido com álcool, mas mais forte, mais penetrante. Isso jamais deveria acontecer. O invase é a etapa mais limpa, mais prensada, mais controlada. Algo ali estava errado no nível estrutural. E Karina sabia o suficiente para perceber que, se aquele odor estivesse escapando, então havia um vazamento ou uma alteração química acontecendo sem conhecimento do setor técnico. Quando ela tentou avisar isso a Mauro, ele riu. Riu alto, riu debochado, riu como quem se acha intocável. Disse que aquilo era sensacionalismo e que ela adorava criar novela. Foi a primeira injustiça explícita daquela manhã. Uma injustiça tão forte que até Dulce percebeu, e a menina ficou visivelmente incomodada. Era estranho ver uma criança olhando para um adulto com mais maturidade do que muitos gestores possuem.
Karina voltou ao painel do sistema e percebeu que os dados de controle estavam sendo alterados em tempo real. Parâmetros que deveriam ser fixos oscilavam como se alguém estivesse editando manualmente. Era impossível. Quem mexia ali tinha acesso total, nível de engenheiro-chefe. E só existia uma pessoa com esse tipo de credencial naquele turno. Antes que pudesse fazer qualquer coisa, o rádio interno tocou, pedindo que todos acelerassem a linha porque um lote atrasado precisava sair ainda naquela manhã. Mauro, irritado, ordenou que todos voltassem aos postos, como se nada estivesse acontecendo. A decisão impulsiva aumentava ainda mais o risco, porque, se o problema já estivesse no produto, acelerar só multiplicaria o estrago. Dulce puxou a mãe de novo, com a voz suave, e perguntou por que aquela cor parecia tão triste. Era estranho ouvir isso, mas a frase mexeu com Karina. Crianças notam coisas que adultos ignoram, cores, cheiros, detalhes que ninguém espera. E, de repente, tudo fez sentido. A mudança de tonalidade significava alteração na composição. E a alteração na composição significava risco químico. Algo estava contaminando o lote. Karina não sabia se deveria avisar a diretoria imediatamente ou se deveria tentar entender o quadro completo primeiro. Mas uma coisa era certa: não podia deixar o produto sair. Não podia permitir que aquilo chegasse ao mercado. A integridade da fábrica, da marca, das famílias que consumiam aquele alimento, tudo estava prestes a ser posto em risco. O rádio chamou de novo, desta vez com um tom mais urgente. O centro de distribuição tinha ligado, cobrando o lote. A pressão aumentava. A humilhação também. Mauro olhou Karina nos olhos, como quem diz: você não tem escolha. Mas ela tinha. Sempre tinha. E, naquele instante, a decisão dela mudaria o rumo da empresa inteira. Ela desligou o sistema e suspendeu o lote. Foi a gota d'água. Mauro explodiu, gritando na frente de todos, chamando-a de incompetente, dizendo que ela era sempre a que trava o processo e que ele iria reportá-la à diretoria. Dulce, assustada, abraçou a mãe pela cintura. Karina respirou fundo, encarando o engenheiro, e disse a frase que ele menos esperava: se esse lote sair, vai ter gente hospitalizada. E você sabe disso. O silêncio que seguiu foi mais pesado do que qualquer grito, porque Mauro sabia que ela estava certa, e mesmo assim, seu ego não permitia recuar. Ele ameaçou registrar uma suspensão imediata. Uma injustiça tão grande, tão cruel, que Karina sentiu seu estômago virar. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela se firmou. Ela não estava lutando apenas por si. Estava lutando por todos os consumidores que confiavam na marca e também por Dulce, a única que tinha percebido o problema antes de todos. Se Karina não encontrasse a origem daquela mudança, seria acusada de sabotar a produção. Se encontrasse, explodiria um escândalo que poderia custar bilhões à empresa. De qualquer forma, o tempo estava contra ela. O cheiro, mais forte. O lote, pressionado para sair. O engenheiro, disposto a destruí-la profissionalmente. E, no meio disso tudo, uma criança de 8 anos havia sido a primeira a notar a verdade. O setor de qualidade da Nutrivida sempre teve poucos funcionários, e isso fazia com que cada um ali desempenhasse um papel mais importante do que a empresa reconhecia. Entre eles estava Marcos, técnico experiente, discreto e conhecido por ser observador. Ele sempre percebeu pequenas falhas nos relatórios de produção, mas raramente comentava, porque cada vez que tentava alertar alguém, era intimidado pelo engenheiro responsável, Sérgio. Marcos era o tipo de funcionário que conhecia a fábrica como ninguém, mas era tratado como se fosse invisível, e isso criava uma tensão silenciosa no ambiente. Camila trabalhava no administrativo da planta e era uma das poucas pessoas que realmente gostavam de Karina. Era jovem, dedicada e muito mais competente do que deixavam ela acreditar. Camila sabia de várias mudanças estranhas nas ordens de compra, especialmente a substituição de alguns ingredientes de fornecedores confiáveis por outros mais baratos e menos consistentes. Ela já tinha questionado isso, mas o gerente do setor sempre desconversava, dizendo que era decisão de cima e que ela não devia se meter no que não era da sua área. Ainda assim, guardava tudo mentalmente. Outro nome importante dentro daquele universo era Dr. Henrique, o microbiologista da fábrica. Ele era inteligente, meticuloso e extremamente comprometido com a saúde pública, mas vivia sendo pressionado para diminuir o rigor das análises quando o ritmo da produção apertava.
Ele e Karina já tinham se unido em outros momentos para impedir que lotes errados fossem liberados, mas a cada nova tentativa de colocar ordem no caos, enfrentavam uma resistência maior, como se houvesse uma força invisível querendo silenciá-los. No setor de manutenção, trabalhava o veterano Almir, que estava há mais de 25 anos na empresa. Ele era como um arquivo vivo da Nutrivida, sabia onde cada cano devia estar, conhecia todas as máquinas, e conseguia identificar defeitos apenas pelo som. Karina confiava nele porque, ao longo dos anos, ele já tinha impedido desastres mecânicos sem receber crédito algum. Ele tinha uma sensibilidade real sobre quando algo estava errado demais para ser normal, e seu instinto seria essencial mais adiante. Uma figura menos falada, mas importantíssima, era Tânia, a responsável pelo controle de estoque dos ingredientes principais. Ela não era técnica, não fazia análises complexas, mas conhecia os números, os pesos, as movimentações e os padrões de entrega como ninguém. Quando algo não batia, ela era sempre a primeira a notar, mas também era sempre a primeira a ser ignorada pelos chefes, que achavam que ela estava confundindo os papéis ou vendo erro onde não tinha. Enquanto esses personagens orbitavam o dia a dia da fábrica, todos tinham uma coisa em comum. Em algum momento, haviam sido ignorados, desacreditados ou intimidados diretamente por Sérgio, o engenheiro responsável. Sérgio acreditava que seu cargo tornava indiscutível e que qualquer questionamento era uma ameaça à sua autoridade. Ele desprezava qualquer pessoa que fizesse perguntas demais, especialmente Karina, que tinha coragem suficiente para insistir em respostas. Havia também Roberto, gerente de produção, um homem dividido. Ele via problemas óbvios, percebia decisões irresponsáveis e até discordava de algumas ordens, mas não confrontava Sérgio por medo de represálias. Ele sabia que Sérgio tinha influência dentro da diretoria e sempre preferiu ficar calado a arriscar seu cargo. Porém, Roberto não era mau. Ele carregava a culpa. E seria essa culpa que o faria tomar decisões cruciais no momento certo. No financeiro, uma peça curiosa se destacava: Letícia. Era quieta, mas extremamente inteligente, e parecia juntar peças soltas que ninguém mais enxergava. Ela observava notas de compra, diferenças de custo, inconsistências entre estoque físico e registro digital. Aos poucos, sem querer, começava a enxergar um padrão muito maior, algo que conectava substituições de fornecedores, reduções de qualidade e perdas crescentes que ninguém admitia. Entre os técnicos mais jovens, havia Fábio, um laboratorista novo, inseguro e constantemente pressionado. Ele admirava Karina, mas tinha medo de contrariar Sérgio. Era facilmente manipulado e vivia sendo usado como bode expiatório quando algo dava errado. Ainda assim, era talentoso e, no momento certo, seria uma peça decisiva, mesmo sem querer. No centro de tudo isso estava o clima tenso da Nutrivida: trabalhadores sobrecarregados, ordens contraditórias, medo constante de punições e um silêncio que se tornava perigoso. Era nesse ambiente que Karina tentava exercer seu papel com ética, enquanto todos os outros, cada um à sua maneira, conviviam com pressões, inseguranças e segredos. Aos poucos, esses personagens começavam a se aproximar de Karina, não porque alguém os orientou, mas porque, no fundo, todos sentiam que algo estava errado demais. Cada um guardava peças de um quebra-cabeça que só faria sentido mais tarde. Eles não sabiam ainda, mas a união silenciosa entre eles seria o início da queda de Sérgio. Camila, por exemplo, havia notado recentemente que o preço de um dos ingredientes principais tinha despencado de forma inexplicável, ao mesmo tempo em que a qualidade dos lotes analisados estava mais instável do que nunca. Ela tentou comentar isso com Roberto, mas ele desviou o olhar, claramente desconfortável, como se não pudesse, ou não quisesse, se envolver. Enquanto isso, Marcos observava, preocupado, o comportamento estranho do próprio Sérgio. Ele entrava no laboratório em horários incomuns, mexia nos registros digitais e alterava auditorias internas sem deixar justificativas claras. Qualquer um perceberia o absurdo disso, mas na Nutrivida, onde o medo era rotina, ninguém ousava questioná-lo. Dr. Henrique, por sua vez, começava a desconfiar que algumas análises estavam sendo ignoradas ou esquecidas no sistema. Ele encontrava resultados preocupantes, salvava os documentos, mas quando voltava dias depois, eles haviam sido substituídos por versões mais limpas. Ele nunca tinha provas concretas, mas sua intuição científica já havia tocado o alerta máximo. Almir vinha percebendo falhas mecânicas repetidas em um dos tanques de mistura.
Peças que sempre duraram anos estavam apresentando desgaste precoce. Ele já havia pedido substituição, mas Sérgio alegava que o orçamento não estava aprovado. Isso deixava Almir particularmente inquieto, porque sabia que tanque defeituoso mais ingrediente instável era receita para desastre. Tânia, acostumada a lidar com números, também sentia que as fichas de estoque não fechavam. Entravam quantidades certas, mas saíam proporções incompatíveis. Ela sabia que tinha algo errado, ou alguém mexendo onde não devia. Porém, sempre que tentava levar isso adiante, era cortada por algum gerente que insistia que aquilo não era responsabilidade dela. Letícia começou a notar que algumas compras só eram aprovadas quando vinham de fornecedores específicos vinculados a Sérgio. Não era normal. Não era aleatório. Era esquema. E ela sabia disso, mas preferia observar antes de agir, até que tudo começasse a explodir de vez. Fábio sofria pressão direta. Era comum ouvir Sérgio gritando com ele por motivos banais. Qualquer erro, por menor que fosse, virava tempestade. Isso destruía a confiança do laboratorista, mas também o tornava uma testemunha valiosa de todos os excessos do engenheiro. Roberto tentava se manter neutro, mas seu silêncio dizia muito. Ele era a fronteira entre a diretoria e o chão de fábrica. E sabia que estava sustentando uma barragem que, mais cedo ou mais tarde, ia romper. Todos esses personagens orbitavam o cotidiano de Carina, tornando a fábrica um ecossistema de tensão crescente. Nenhum deles sabia exatamente o tamanho do problema. Nenhum imaginava ainda que uma criança, Dulce, seria a chave que revelaria o primeiro fio solto em um esquema que ameaçava milhares de pessoas. E, principalmente, nenhum deles sabia que estavam prestes a testemunhar o início de um desastre silencioso que só não se tornaria tragédia por causa de uma observação inocente, e de uma mãe que nunca desistiu do que era certo. A semana começou de um jeito estranho na Nutrivida. Carina percebeu que alguns lotes estavam demorando mais que o normal para estabilizar a cor no tanque principal. Era algo sutil, que qualquer pessoa desatenta jamais notaria, mas ela conhecia cada variação mínima daquele processo. O produto final sempre passava por ajustes, mas aquele tom esbranquiçado e levemente opaco não era normal. Carina registrou uma observação no sistema, mas minutos depois, quando voltou para conferir, o registro havia sido apagado. Ela sentiu o estômago revirar. No laboratório, Fábio tremia enquanto preparava novas amostras. Ele comentou casualmente com Carina que Sérgio mandou descartar tudo que parecesse estranho antes mesmo de analisar. Isso era proibido, perigoso e completamente fora de qualquer protocolo. O jovem laboratorista parecia inseguro até para respirar, como se estivesse sempre esperando um grito. Carina tentou acalmá-lo, mas seu próprio coração acelerou. Se Sérgio estava direcionando resultados, então aquilo já não era mais apenas erro técnico. Era manipulação deliberada. Enquanto isso, Dr. Henrique voltou a encontrar inconsistências nos microtestes. Ele chamou Carina discretamente, mostrando uma lâmina com pontos suspeitos, pequenas colônias que não deveriam existir naquele tipo de produto. Quando tentaram registrar o resultado no sistema, uma janela de erro apareceu, como se alguém estivesse bloqueando alterações. Não era a primeira vez. Era como se o sistema tivesse sido configurado para impedir verdades inconvenientes. Henrique respirou fundo, tenso, e comentou: alguém está apagando nossos rastros. No setor de estoque, Tânia estava franzindo a testa para mais um número que simplesmente não fechava. Ela chamou Carina para olhar porque ninguém mais tratava suas observações com seriedade. Mostrou que a quantidade de um dos ingredientes mais caros tinha caído drasticamente, sem que houvesse produção suficiente para justificar isso. Se isso continuar assim, no mês que vem o rombo vai bater em dezenas de milhões, disse ela, quase num sussurro. Carina tentou questionar Sérgio mais tarde, mas foi interrompida antes de terminar a frase. Sérgio, como sempre, reagiu com desprezo. Disse que Carina estava criando problemas por nada, que mulher nervosa sempre complica o que é simples. Ela sentiu a raiva subir, mas engoliu a humilhação para não piorar a situação. O engenheiro encerrou a conversa ordenando que ela deixasse quem sabe das coisas lidar com o estoque. O comentário deixou claro, ele não pretendia permitir auditoria alguma. Carina saiu dali com os olhos ardendo, não de tristeza, mas de infinita preocupação. Marcos se aproximou dela no corredor minutos depois.
Ele tinha percebido a expressão dela e comentou que viu Sérgio na sala de servidores durante a madrugada, mexendo em arquivos internos. Era completamente proibido. Aquilo confirmava que havia algo muito mais grave acontecendo. Marcos parecia hesitante, mas longe de assustado. Era o tipo de funcionário que, apesar de ser tratado como invisível, via tudo. Ele olhou para Karina com um aviso silencioso: "Cuidado!" Enquanto isso, Camila encontrou uma sequência de notas de compra estranhas e levou até Karina, porque ninguém mais a escutaria. Todas vinham do mesmo fornecedor, recém-contratado, e tinham valores anormalmente baixos. Era ingrediente de qualidade inferior, claramente adulterado. Mais preocupante ainda, o fornecedor tinha ligação direta com Sérgio. Karina percebeu que aquilo não era apenas negligência. Era um esquema. Uma troca de qualidade por dinheiro. E isso, em alimentos, é crime grave. Mesmo assim, a fábrica seguia funcionando como se nada estivesse errado. A diretoria apertava os prazos, investidores pressionavam por produtividade, e Sérgio criava relatórios maquiados para esconder qualquer falha. A máquina continuava girando, empurrada pelo medo, pelo silêncio e por decisões perigosas. Mas a cada lote com cor ligeiramente alterada, Karina sentia que estavam andando sobre um campo minado prestes a explodir. A tensão só aumentou quando o Dr. Henrique avisou Karina que alguns resultados estavam sumindo sozinhos. Arquivos inteiros eram substituídos ou renomeados. Ele mostrou logs do sistema, que registravam acessos em horários absurdos, sempre vinculados à mesma conta administrativa, a de Sérgio. Karina ficou gelada. Não era mais uma impressão. Era prova concreta de adulteração. Sabia que mexer com isso colocava seu emprego, sua carreira e sua paz em risco. Mas também sabia que ignorar seria ainda pior. Foi nesse clima que uma reunião emergencial de rotina foi convocada para apresentar dados de produção. Sérgio exibiu gráficos perfeitos, estáveis, sem nenhuma oscilação, o tipo de resultado que só existe em arquivos editados. Karina observava cada slide como se pudesse perfurar a tela. Nenhum número batia com o que ela sabia que estava acontecendo. Ela tentou levantar a mão para falar, mas ele a ignorou completamente, passando para o próximo gráfico. Quando a reunião terminou, Roberto se aproximou discretamente e avisou Karina: "Ele vai te culpar pelo próximo erro, esteja preparada." Não era ameaça. Era aviso honesto de alguém que sabia demais e podia fazer pouco. Karina agradeceu, mas sentiu um nó no estômago. Sérgio já tinha decidido seu bode expiatório. Horas depois, enquanto revisava amostras no laboratório, Karina encontrou um lote cuja cor estava muito mais intensa do que deveria. Era impossível considerar normal. Ela correu para comparar com o registro oficial do mesmo lote, e o sistema afirmava que a cor estava dentro do padrão. Mentira! Manipulação! Fraude! Ela chamou Marcos e Dr. Henrique, e juntos fizeram uma análise rápida, manual, sem depender do sistema. A composição estava completamente fora das especificações. Aquilo não só representava risco de contaminação, mas também poderia intoxicar consumidores se chegasse à prateleira. A gravidade era imensa. Era a primeira prova tangível de que o problema não era pontual, era sistêmico. Marcos comentou que ouviu Sérgio discutindo com o fornecedor por telefone, falando sobre lotes que tinham ficado bons demais e precisavam ser equilibrados para não chamar atenção. Aquilo acendeu todos os alarmes. Não era só troca de insumos. Era manipulação criminosa de fórmula. Karina sentiu o coração disparar. Camila, por sua vez, trouxe outro dado assustador. Houve uma movimentação de estoque duplicada. Em resumo, a empresa estava pagando o dobro por um ingrediente que só chegava à metade. O resto sumia no caminho. O rombo financeiro que Karina imaginava ser de milhões poderia facilmente estar ultrapassando centenas de milhões. E ninguém acima parecia disposto a enxergar. No final do turno, quando tudo parecia pesado demais, Karina recebeu uma mensagem no celular. Era uma foto de Dulce, sua filha, com um bilhetinho: "Mãe, você consegue. Eu acredito em você." Era simples, inocente, puro. Mas foi o suficiente para impedir que Karina desmoronasse naquele instante. Ela sabia que precisava continuar. Não só por ela, mas pela filha, que enxergava nela força que ela mesma às vezes esquecia que tinha. No dia seguinte, uma reunião de última hora foi convocada,
e Sérgio entrou furioso, acusando o laboratório de atrasar a produção. Disse que os resultados não eram confiáveis, jogando indiretamente responsabilidade sobre Carina. O clima ficou tenso. Dr. Henrique tentou intervir, mas Sérgio silenciou com um gesto autoritário. A sala inteira parecia prestes a explodir, como o próprio sistema da fábrica. Quando o turno terminou, Carina passou no setor onde Dulce estava esperando para ir para casa. A menina, curiosa como sempre, perguntou se podia ver as coisas coloridas da fábrica pela janela da área segura. Carina, cansada demais para negar, concordou. Foi nesse momento, enquanto olhava com olhos inocentes para os tanques à distância, que Dulce soltou a frase que mudaria tudo. Mãe, por que aquele lá está de outra cor? Carina congelou na mesma hora. Porque Dulce não estava inventando. De fato, um dos tanques estava com uma coloração completamente diferente, mais escura, mais densa, nada parecido com o padrão. E pior, aquele tanque não deveria estar ativo naquele horário. O coração dela bateu tão forte que parecia ecoar dentro da sala. Dulce puxou a camisa da mãe e acrescentou: ele não era assim da outra vez que vi. Carina, ainda em choque, ajoelhou-se para olhar melhor pela janela reforçada. O tanque estava pulsando, uma variação visual que indicava reação química anômala. Naquele instante, ela percebeu que a filha acabará de identificar a pista mais importante de toda a investigação silenciosa. A observação da criança não só batia com os dados apagados, como revelava que algo ainda mais grave estava acontecendo naquele exato momento. E era isso que levaria Carina a confrontar a verdade inteira, e colocar a Nutrivida diante de seu maior risco desde que abriu as portas. O que Dulce viu foi o começo do colapso. E Carina sabia que não dava mais para esperar. Carina saiu da área segura com o coração disparado, segurando firme a mão de Dulce enquanto tentava manter a expressão neutra para não assustar a filha. Por dentro, porém, uma tempestade se formava. O tanque com cor alterada não era apenas um detalhe técnico. Era um alerta vermelho berrando que algo no processo estava completamente fora de controle. Se aquilo fosse uma reação química inesperada, poderia liberar gases, elevar pressão ou até comprometer a integridade do cilindro de mistura. E, naquela indústria, tanques comprometidos significavam risco real de contaminação, perdas gigantescas e possível interrupção imediata da produção. Assim que deixou Dulce em casa com a vizinha, Carina voltou para a fábrica, mesmo sabendo que não estava mais em seu horário. Não era imprudência, era instinto profissional, algo que anos de experiência tinham moldado nela. Quando atravessou o pátio, ouviu o som sutil da agitação das máquinas, como se a fábrica tivesse ficado inquieta desde que ela saíra. Ao entrar no laboratório, encontrou Fábio assustado, com amostras na bancada e mãos tremendo. Carina, eu não sei o que está acontecendo, mas o lote daquele tanque, as leituras estão subindo sozinhas, sussurrou. Ela analisou rapidamente os dados na tela. A viscosidade estava aumentando sem controle, a densidade variando em intervalos perigosamente curtos, como se a substância estivesse se transformando em algo totalmente diferente. E o pior, o sistema mostrava tudo como dentro do padrão. Sérgio havia manipulado até os limites que determinavam se algo estava seguro ou não. Aquilo era ultrajante. Carina sentiu um arrepio gelado percorrer sua coluna. Não era apenas fraude. Era crime contra a saúde pública, e eles estavam sentados em cima de uma bomba prestes a explodir. Enquanto isso, Marcos apareceu correndo pelo corredor, com o rosto pálido. Carina, você precisa ver isso. Ele a levou até um dos computadores de monitoramento interno, onde logs recém-gerados mostravam acessos simultâneos na sala de misturas, apesar de não haver produção naquele horário. Era como se alguém estivesse mexendo no tanque deliberadamente, talvez ajustando algo para mascarar o erro, ou para impedir que o problema fosse percebido cedo demais. Marcos tremia quando disse: ele esteve lá. Eu vi a assinatura digital. Na área de manutenção, Almir recebeu a notícia e imediatamente correu para verificar as válvulas externas do tanque identificado por Dulce. Seus olhos experientes perceberam desgaste incomum na linha de pressão e um ruído sutil vindo do interior, semelhante a bolhas forçando passagem. Ele voltou ofegante, dizendo a Carina: se continuar assim, aquela pressão vai subir mais do que o aço aguenta. E não foi feito para suportar isso. Carina sentiu a garganta fechar. Aquele era exatamente o tipo de reação inesperada que poderia transformar um erro químico em um desastre ambiental e financeiro irreversível.
Camila, que trabalhava no administrativo, entrou na sala de qualidade com o celular na mão, visivelmente nervosa. Ela tinha acabado de receber uma mensagem de um motorista terceirizado do transporte de insumos, avisando que as últimas entregas vieram com etiquetas trocadas. Ingredientes incompatíveis estavam sendo enviados como se fossem produtos premium. O colo da situação se abriu ainda mais. Karina percebeu que aquilo não era desorganização, era adulteração intencional, esquema pesado e possivelmente conectado diretamente a Sérgio e aos fornecedores escolhidos por ele. Dr. Henrique trouxe outra descoberta ainda mais alarmante. Alguns micro-organismos que estavam surgindo nas análises eram típicos de ingredientes armazenados de forma inadequada ou vindos de fornecedores clandestinos. Isso explicava tudo: as cores estranhas, as reações instáveis, os relatórios apagados. A fraude estava se espalhando por múltiplas frentes da cadeia de produção, multiplicando riscos a cada curva. E Karina sabia que, se continuassem produzindo daquele jeito, não era só a empresa que poderia quebrar, mas famílias inteiras poderiam consumir alimentos contaminados. Roberto, dividido entre medo e consciência, chamou Karina discretamente em sua sala. Trancou a porta, respirou pesado e confessou que a diretoria havia recebido denúncias anônimas sobre erros na produção, mas que Sérgio tinha resolvido tudo internamente, manipulando dados antes que alguém mais pudesse ver. Ele está encobrindo isso há meses, disse Roberto, com a voz embargada. Eu fiquei quieto porque tenho medo. Mas é maior do que nós agora. Karina, isso pode destruir a Nutrivida. No corredor, enquanto absorvia todas essas informações, o celular de Karina vibrou. Era uma mensagem de Dulce. Mãe, aquele tanque brilhava diferente. Posso te ajudar amanhã? O coração de Karina apertou de um jeito indescritível. A filha tinha sentido a gravidade da situação sem nem imaginar que estava apontando para o epicentro de tudo. Ao mesmo tempo, Karina sentiu uma força renovada, como se a coragem da menina tivesse atravessado a tela e se infiltrado nela. Ela sabia que Dulce não podia estar ali, mas já tinha feito sua parte. Poucos minutos depois, Sérgio chegou inesperadamente na fábrica, embora seu turno tivesse acabado horas antes. Entrou pisando firme, com o rosto carregado de irritação, e começou a gritar ordens desconexas, exigindo que todos parassem o que estavam fazendo. Ele percebeu que Karina, Marcos e Henrique estavam reunidos e tentou intimidá-los, dizendo que aquela área estava restrita e que qualquer intervenção não autorizada seria motivo para demissão imediata. Mas ninguém recuou. Pela primeira vez, o medo não funcionou. Karina encarou Sérgio diretamente, e naquele olhar havia mais do que indignação. Havia certeza absoluta de que ele sabia exatamente o tamanho da tragédia que estava prestes a acontecer. Sérgio avançou, tentando acessar o computador de controle, mas Henrique se colocou na frente. Chega, disse ele, com firmeza. Isso não vai desaparecer só porque você aperta meia dúzia de botões. Sérgio empalideceu por um segundo, e Karina notou um lampejo de pânico, real, genuíno, nos olhos dele. Algo que confirmava todas as suspeitas. Nesse mesmo momento, o alarme interno de pressão começou a soar. Baixo, quase imperceptível, mas presente. Não era o alarme principal, era um aviso preliminar, que somente quem conhecia profundamente a fábrica conseguiria identificar. Karina sentiu o sangue gelar. Almir havia dito, o aço não aguentaria se a reação continuasse. E agora, a máquina estava confirmando isso. Se o tanque cedesse, dezenas de milhares de litros de produto contaminado poderiam vazar, destruir a linha de produção, causar danos ambientais e provocar prejuízos bilionários ao grupo dono da Nutrivida. Marcos observou os indicadores e percebeu uma curva ascendente na pressão interna que não correspondia a nenhum cenário controlado. Isso não é normal. Alguém mexeu nisso, murmurou. Sérgio tentou justificar, dizendo que era apenas um comportamento padrão devido à limpeza química, mas ninguém acreditou. Karina sabia que ele estava desesperado para evitar a auditoria que viria depois. Afinal, aquilo apontaria diretamente para ele, e para os esquemas que vinha mantendo escondidos por meses. A cada minuto, o clima ficava mais sufocante. A fábrica parecia menor, os sons mais altos, o ar mais pesado. Karina viu o medo se formar no rosto de Fábio, que segurava uma prancheta como se fosse um escudo. Camila ligou para o RH pedindo acesso a arquivos antigos de qualidade, tentando entender desde quando as inconsistências começaram. Roberto suava, andando de um lado para o outro,
sabendo que tinha permitido aquilo tudo acontecer por omissão. E Almir, olhando para os painéis, disse uma frase que fez todos pararem: se passar desse nível, nada segura. Karina sabia que estava chegando no ponto em que não havia mais retorno. E, enquanto olhar para o tanque pulsando pela câmera de monitoramento, só conseguia pensar em uma coisa: Dulce tinha visto antes de todos eles. Uma criança de 8 anos tinha percebido que profissionais experientes estavam sendo impedidos de ver. E agora, tudo dependia das próximas decisões. Decisões que podiam salvar a Nutrivida ou enterrá-la para sempre. Sérgio tentou retomar o controle da situação, gritando ordens e tentando acessar o sistema, mas Henrique bloqueou o acesso com seu cartão de segurança e ativou o modo técnico de emergência. Isso fez Sérgio perder o chão. Ele começou a acusar Karina de conspirar contra a empresa, dizendo que ela estava inventando problemas para se promover. Era absurdo demais. Era desesperador demais. E, naquele instante, ficou claro para todos ali que Sérgio estava lutando pela própria sobrevivência, não pela segurança da fábrica. Karina tomou fôlego e, pela primeira vez, falou com voz alta, firme e absolutamente impossível de ignorar: nós vamos abrir uma investigação agora. O tanque está instável, e você sabe que isso pode causar um desastre. O silêncio que se seguiu foi pesado, como se o ar tivesse parado no corredor. Todos olharam para Sérgio, esperando sua reação. Ele não respondeu. Apenas desviou os olhos, e isso foi a confirmação de tudo. Nesse exato instante, um segundo alarme soou. Mais alto. Mais urgente. Indicando que a reação interna do tanque estava saindo do controle. Era a prova final de que eles não tinham mais escolha. Uma decisão crucial precisava ser tomada naquele instante, e Karina sabia que o próximo passo definiria o futuro da Nutrivida e o destino de todo mundo ali. O segundo alarme ecoou pela fábrica como um aviso de guerra, vibrando nas paredes e nos ossos de todos ali. Karina sentiu o coração acelerar, mas manteve a mente fria. Era o momento em que decisões definem destinos. O painel mostrava picos de pressão se aproximando perigosamente da linha vermelha, e qualquer hesitação poderia significar a perda total do lote, do equipamento e da segurança da planta. Ela olhou rapidamente para Almir, que já estava avaliando a válvula externa, e para Henrique, que mantinha o controle técnico bloqueado para impedir Sérgio de manipular dados. Era como se todos finalmente tivessem encontrado o mesmo foco: impedir o colapso que Sérgio vinha empurrando para debaixo do tapete há meses. Karina chamou todos os envolvidos para perto da sala de controle, criando um círculo rápido de emergência. Eles tinham poucos minutos para agir. Almir explicou que precisavam aliviar a pressão manualmente e isolar o tanque antes que a reação interna danificasse a estrutura metálica. Marcos complementou dizendo que, com a adulteração dos ingredientes, era impossível prever o comportamento químico exato. Henrique reforçou que, se a mistura estivesse contaminada por micro-organismos incompatíveis, a reação poderia estar liberando gases que não deveriam existir ali. O risco era real e crescente. Era o tipo de problema que, se vazasse para o ambiente, poderia colocar a fábrica nos noticiários, pelos piores motivos. Enquanto eles se preparavam para intervir, Sérgio tentou recuperar o controle, dizendo que tudo aquilo era alarmismo e que chamar a diretoria seria um erro que colocaria empregos em risco. Era desesperador observar como ele seguia defendendo a própria imagem, mesmo diante de um tanque prestes a falhar. Karina sentiu uma onda de indignação percorrer seu corpo. Não era possível que alguém conseguisse ser tão irresponsável. Ela deu um passo à frente e ordenou: você está afastado desta operação. Oficialmente. Foi a primeira vez que ela usou sua autoridade institucional sem hesitar. E, pela primeira vez, ninguém contestou. Camila entrou correndo na sala com informações urgentes. Ela tinha conseguido acesso a uma pasta oculta nos servidores, contendo fotos de inspeções antigas que mostravam esse mesmo tanque apresentando microfissuras antes de uma manutenção que nunca aconteceu. As ordens haviam sido canceladas por Sérgio. Aquilo não era só negligência. Era sabotagem operacional para mascarar custos e aumentar lucro. As fotos deixaram claro que o risco vinha sendo ignorado por meses, e que o que Dulce viu, a cor errada, era a manifestação visível da soma de todos esses erros. Era prova de que o problema não era repentino, mas acumulado, gerado por decisões frias e calculadas. Karina, com a respiração pesada, percebeu que a fábrica inteira estava prestes a pagar por escolhas feitas por alguém que nunca se importou com segurança, ética ou vidas. Ela olhou para Henrique,
que entendia perfeitamente o que aquilo significava. Se a reação fosse exótica o bastante, o tanque poderia se deformar, liberar compostos tóxicos ou até implodir sob pressão interna. A zona de contenção não estava preparada para lidar com uma falha naquele nível. Era preciso agir rápido, e agir certo. A sala de controle parecia menor, o som dos alarmes preenchia o ar, e cada segundo parecia pesar toneladas. Marcos foi o primeiro a avançar. Ele colocou luvas e equipamento de proteção, seguindo as instruções de Henrique para estabilizar o fluxo químico. Karina acompanhou pelo painel, orientando Marcos com uma precisão que só alguém com anos de experiência conseguiria ter. Era como assistir a uma dança perigosa, onde qualquer movimento errado podia desencadear uma reação violenta. Almir aguardava na porta, pronto para fechar manualmente a válvula principal caso o alívio de pressão não acontecesse automaticamente. Cada um deles tinha um papel crucial, e estavam todos conectados pela mesma sensação de urgência absoluta. Sérgio, percebendo que estava sendo completamente excluído, mudou de estratégia. Em vez de gritar, tentou persuadir. Aproximou-se de Karina e, com voz baixa, disse que ela estava exagerando, que aquilo poderia arruinar sua carreira e que a diretoria nunca acreditaria nela contra um engenheiro experiente. Ele tentou lembrá-la de como o sistema funciona, insinuando que ela seria culpada se algo desse errado. Mas Karina não caiu. Já tinha cedido demais ao medo e à pressão. Agora, o que estava em jogo era maior do que qualquer ameaça velada. Eram vidas, empregos, a integridade completa da empresa. E a segurança de Dulce e de milhares de famílias. Enquanto o clima se tornava mais pesado, um bip diferente surgiu no painel. A pressão havia parado de subir. Era frágil, instável, mas era um respiro. Henrique pediu para Marcos segurar a intervenção por mais alguns segundos, enquanto ele ajustava parâmetros para impedir um retorno da reação. Tudo precisava ser feito com extrema delicadeza. Mesmo assim, a curva ainda estava muito próxima da zona de risco. Era como segurar um animal selvagem prestes a escapar. Todos ficaram em silêncio absoluto, como se qualquer barulho pudesse afetar o processo. Roberto apareceu na sala nesse momento, pálido como nunca. Ele disse que tinha falado com a diretoria e que eles estavam a caminho. A notícia trouxe uma camada extra de tensão. Se a diretoria chegasse antes que eles estabilizassem o tanque, a confusão seria inevitável. Sérgio ficou ainda mais inquieto, como se estivesse assistindo seu castelo desmoronar. Ele tentou se aproximar do painel novamente, mas Henrique o bloqueou com o corpo. E ali, com a porta fechada e o alarme pulsando, ficou claro que aquela seria a última vez que Sérgio tentaria manipular algo naquela fábrica. Finalmente, após minutos que pareceram horas, o indicador de reação química começou a cair lentamente. O tanque não estava seguro, ainda não, mas estava sob controle o suficiente para evitar um rompimento imediato. Karina respirou fundo, sentindo o peso do momento. Eles tinham impedido o pior, mas ainda não estavam longe do perigo. O tanque estabilizado, o sistema começando a se recuperar e a diretoria prestes a descobrir tudo. E Karina sabia que, assim que todos os fatos viessem à tona, nada mais seria como antes. A diretoria chegou à fábrica em meio ao som distante dos alarmes que ainda não haviam sido totalmente silenciados. O ambiente parecia suspenso, como se a própria estrutura estivesse segurando a respiração. Karina, com luvas ainda nas mãos e suor na testa, sentiu o impacto da presença deles. Homens engravatados, acostumados a números, lucros e reuniões, não a tanques prestes a romper e substâncias instáveis que poderiam destruir meses de produção. Eles entraram exigindo explicações imediatas, e Sérgio correu para falar primeiro, tentando tomar o controle da narrativa antes que a verdade escapasse de suas mãos. Sérgio começou discursando com voz firme, pintando um cenário completamente diferente da realidade. Disse que Karina havia agido de forma impulsiva, interferido na operação e causado pânico desnecessário no time. Alegou que o alarme não passava de um erro de leitura, que já estava verificando pessoalmente, e insinuou que a equipe de qualidade, especialmente Karina, vinha cometendo erros graves. Os diretores pareciam ouvir com atenção, acostumados a confiar em postos altos. Mas algo no tom desesperado de Sérgio, algo na rapidez com que tentava se defender, soava estranho até para eles. Antes que ele continuasse, Marcos deu um passo à frente. Suas mãos tremiam, mas a voz estava firme. Ele revelou que Sérgio havia manipulado os acessos no sistema e apagado relatórios importantes.
Falou dos horários suspeitos, das correções indevidas, das ordens absurdas de descartar resultados estranhos. A diretoria imediatamente estranhou. Marcos nunca levantava a voz. O técnico silencioso que ninguém notava agora era a primeira pessoa a quebrar o muro do medo. Era o começo do colapso da narrativa de Sérgio. Então Henrique mostrou as análises contaminadas, com micro-organismos incompatíveis que não surgiam por acidente. Explicou o comportamento do tanque, detalhando a reação química instável e os riscos envolvidos. Os diretores ficaram pálidos quando ouviram a palavra toxina. A possibilidade de um lote inteiro ter chegado perto de entrar no mercado fez um deles levar a mão à cabeça. Henrique reforçou que Karina havia impedido a catástrofe, que foi sua insistência e sua leitura técnica que evitaram um desastre que teria levado Nutrivida para as manchetes, e não do jeito que alguém gostaria. Em seguida, Almir, o veterano de 25 anos de fábrica, trouxe as fotos das microfissuras que Camila havia encontrado. Ele explicou que aquelas fissuras eram antigas, que a manutenção fora pedida, cancelada e ignorada. Os diretores se entreolharam, chocados. Almir tinha respeito absoluto ali dentro, ninguém duvidava de sua palavra. Se ele dizia que aquele tanque estava condenado há meses, era verdade. O peso da declaração era imenso. Era a primeira vez que a diretoria entendia a profundidade do risco que correrá. Camila, mesmo nervosa, relatou as adulterações nas compras, as notas de fornecedores suspeitos, as trocas de ingredientes por versões mais baratas e perigosas. Ela comprovou tudo com documentos, prints e registros internos que ficaram esquecidos por descuido de Sérgio. A cada novo dado revelado, o rosto dos diretores escurecia. A situação não era apenas técnica, era financeira, administrativa e criminal. E todo o esquema apontava para uma única pessoa. O engenheiro que agora suava frio, preso entre testemunhas, relatórios e decisões que não podia mais esconder. Tânia entrou na sala carregando caixas com fichas físicas de estoque, provando que os números nunca fecharam. Ela mostrou perdas que poderiam somar dezenas, talvez centenas, de milhões. A diretoria se levantou, atordoada. Era dinheiro suficiente para comprometer a operação nacional da Nutrivida. Era impossível ignorar. Quando ela terminou, a sala estava mergulhada em um silêncio sufocante. Era o tipo de silêncio que precede decisões que enterram carreiras e levantam escândalos. Karina, então, deu um passo à frente. Os olhos estavam firmes, mas brilhavam com a intensidade de alguém que lutou por meses e finalmente tinha chance de falar sem ser calada. Ela explicou tudo desde o início, cada cor alterada, cada dado apagado, cada momento em que tentou alertar Sérgio e foi humilhada publicamente. Revelou todas as pressões, todas as manipulações, todos os riscos ignorados. E, por fim, contou o detalhe que ligava tudo. Foi minha filha quem viu o que ninguém queria ver. A cor estava errada. A reação estava errada. E se não tivéssemos investigado, nada disso estaria sendo descoberto agora. Os diretores se entreolharam, perplexos. A história de uma criança observando o tanque do lado de fora chocou a todos. Não porque Dulce estivesse na fábrica, mas porque sua observação inocente revelou uma cadeia inteira de negligências. Era simbólico. Era quase poético. Uma menina de 8 anos enxergara mais verdade do que o engenheiro responsável pela operação. O impacto emocional daquele momento era imenso. E Karina sentiu o peso do reconhecimento finalmente chegando, mesmo em meio ao caos. Sérgio, vendo que a situação havia desmoronado completamente, tentou uma última cartada. Começou a gritar que estavam conspirando contra ele, que tudo era invenção, que queriam destruir sua carreira por inveja. Era uma performance desesperada, destituída de qualquer lógica. Mas quando tentou correr para o painel e desligar os alarmes manualmente, 2 diretores o seguraram pela camisa, exigindo seu crachá corporativo. Foi o fim. Um diretor de operações declarou em voz alta: "Você está oficialmente afastado. A partir deste momento, qualquer palavra sua será considerada obstrução de investigação." Roberto, que havia ficado calado por tempo demais, finalmente falou. Disse que sabia do comportamento suspeito de Sérgio, que viu relatórios editados e que temeu perder o emprego se denunciasse. Ele assumiu sua culpa com lágrimas nos olhos, pedindo perdão para os funcionários. Foi um momento duro, mas necessário. A diretoria percebeu ali que a omissão também era um inimigo.
E Karina percebeu que, mesmo com medo, algumas pessoas ainda conseguiam se redimir. Neste momento decisivo, Henrique e Marcos conseguiram estabilizar o tanque de vez. O alarme finalmente silenciou. O painel mostrou que a reação química havia cessado. Um suspiro coletivo encheu a sala. Eles tinham conseguido. Contra todas as probabilidades, contra todas as tentativas de sabotagem, contra todas as falhas impostas por Sérgio, a equipe de qualidade tinha salvado a Nutrivida. Era a vitória suada, real, técnica, a vitória que nenhum relatório falsificado era capaz de roubar. A diretoria ordenou que todos os arquivos fossem preservados imediatamente, nada poderia ser apagado. Uma auditoria externa seria contratada ainda naquela noite. E Sérgio, agora pálido e derrotado, foi escoltado para fora da fábrica, sem direito a um último discurso. O engenheiro que zombava de todos, que humilhava, que comprava fornecedores clandestinos, que manipulava laudos e que quase causou um desastre nacional. Agora era apenas um funcionário afastado prestes a enfrentar acusações graves. Karina ficou imóvel por alguns segundos, absorvendo tudo. Sentiu lágrimas ameaçando cair, mas não de tristeza. Eram lágrimas de alívio, de justiça, de vitória. Ela havia sido desacreditada, humilhada, desrespeitada, mas não desistiu. E agora, diante de toda a diretoria, ela era finalmente reconhecida como a profissional ética e brilhante que sempre foi. Era a consagração de todos os anos de dedicação silenciosa. Os diretores se aproximaram dela. Um deles, o mais velho, apertou sua mão e disse: "Você salvou milhares de pessoas. E salvou esta empresa." Outro acrescentou: "Esse lugar precisa de gente como você, não de pessoas como ele." Era o tipo de reconhecimento que ela nunca imaginou receber, muito menos naquela noite. Mas era também o primeiro passo para a mudança que a Nutrivida precisava desesperadamente. Enquanto os diretores discutiam os próximos passos, Camila abraçou Karina emocionada. "Viu? Você sempre esteve certa", disse com um sorriso trêmulo. Marcos passou por elas, ainda ofegante, mas com uma expressão confiante que ele nunca tinha mostrado antes. Henrique colocou uma mão no ombro de Karina com orgulho silencioso. E Almir, com seus olhos experientes, disse em voz baixa: "Se não fosse você, estaríamos todos perdidos." Naquele instante, Karina lembrou da pequena Dulce, que horas antes havia apenas olhado para um tanque e feito uma pergunta simples. E entendeu algo profundo. Sua filha não tinha apenas revelado o problema. Tinha lembrado Karina de quem ela era. De por que lutava. De por que não podia desistir. Dulce era a faísca que reacendeu sua coragem. E enquanto o caos se dissipava e as primeiras ações concretas eram tomadas contra Sérgio, Karina percebeu que aquela noite, embora aterrorizante, seria marcada para sempre como o momento em que a verdade venceu. Mas ainda havia uma última fase, o legado que viria depois desse clímax. A mudança definitiva da Nutrivida. E o futuro que esperava ela e sua filha. A notícia do escândalo se espalhou pela direção da Nutrivida antes mesmo do amanhecer. Uma força-tarefa foi formada de madrugada, composta por auditores externos, consultores jurídicos e especialistas em segurança alimentar. Eles chegaram à fábrica como quem entra em um campo minado, preparados para vasculhar todos os processos e reconstruir cada passo da operação dos últimos meses. Os funcionários assistiam a tudo com um misto de medo e esperança, sabendo que aquela investigação poderia tanto salvar quanto destruir toda a empresa. Karina chegou cedo, mesmo exausta. Ela esperava ser chamada, talvez questionada, talvez envolvida em mais uma onda de pressões. Mas, surpreendentemente, foi recebida com respeito. Um dos auditores a cumprimentou pelo nome, dizendo que os relatórios dela já estavam sendo analisados e que eram a peça mais valiosa da investigação. Isso quase a fez chorar. Pela primeira vez, seus documentos não estavam sendo apagados, ignorados ou depreciados. Estavam sendo usados para proteger vidas. Durante as entrevistas formais, Karina relatou tudo com calma impressionante. Explicou os desvios técnicos, os padrões alterados, os ingredientes adulterados, a ausência de manutenção. Ali, pela primeira vez, compartilhava não apenas a parte técnica, mas também o ambiente tóxico criado por Sérgio, humilhações, gritos, manipulação e eliminação de provas. Os auditores tomavam nota freneticamente, chocados com o grau de descontrole que ele havia instaurado. Os dias seguintes foram turbulentos.
Documentos sumidos magicamente surgiram novamente em backups internos. Fornecedores clandestinos foram identificados. E-mails antigos revelaram ordens diretas de Sérgio para burlar protocolos. Quando a empresa reuniu todas as provas, a decisão se tornou inevitável. Ele seria demitido por justa causa e denunciado às autoridades. Não haveria acordo. Não haveria silêncio comprado. Ele enfrentaria acusações formais por crimes contra a saúde pública e fraude corporativa. A notícia da demissão explodiu na fábrica como um trovão. Alguns funcionários comemoraram discretamente, outros choraram de alívio. Alguns ficaram em silêncio absoluto, tentando digerir o fato de que o engenheiro que aterrorizou tanta gente finalmente pagaria pelo que fez. Já Karina recebeu as informações com uma sensação profunda de justiça. Não era vingança. Era reparação. Era o fim de um ciclo que tinha consumido sua saúde emocional por meses. Quando Sérgio foi chamado para assinar seu desligamento, tentou manter uma postura arrogante, mas estava irreconhecível. O homem que um dia se orgulhava do crachá prateado agora saía da empresa acompanhado de seguranças. Ele não olhou para ninguém, talvez com vergonha, talvez com medo do que viria a seguir. Mas Karina observou algo importante: não havia mais poder nele. Ele se tornará apenas consequência de si mesmo. Do outro lado da fábrica, algo diferente acontecia. A Nutrivida convocou Karina para uma reunião especial. Ela imaginou que seria apenas para dar novos esclarecimentos. Porém, quando entrou na sala, encontrou toda a alta diretoria reunida. Eles agradeceram oficialmente, destacando que a empresa só não estava envolvida em um escândalo nacional, ou enfrentando falência, graças à insistência e coragem dela. Disseram que sua postura salvou vidas e evitou um desastre financeiro gigantesco. Então veio o momento que ela jamais esperava. Foi oferecido a Karina o cargo de coordenadora de qualidade nacional, uma posição que ela sonhava, mas nunca acreditou que alcançaria devido ao bloqueio sistemático de Sérgio. Agora, no entanto, ela era vista como essencial para reconstruir o setor. A proposta veio acompanhada de benefícios, aumento e, principalmente, respeito. Era o reconhecimento oficial da empresa, algo que nenhum cargo antes tinha conseguido simbolizar. Quando saiu da sala, as pessoas começaram a aplaudir discretamente. Alguns colegas a abraçaram emocionados. Camila chorou antes mesmo de dizer parabéns. Marcos, tímido como sempre, sorriu com uma expressão rareíssima nele. Henrique apareceu por trás e disse: agora sim, alguém competente vai liderar isso aqui. E Almir, o mais velho, apenas colocou a mão no ombro dela e disse: a fábrica está em boas mãos. No fim da tarde, Karina buscou Dulce na escola. A menina correu até a mãe com sua mochila rosa balançando e perguntou, curiosa: mamãe, o que aconteceu com aquele tanque azul esquisito? Karina riu, sentindo um nó na garganta. Não sabia como explicar para uma criança que aquelas palavras inocentes haviam salvado centenas de vidas e impedido um rombo financeiro que quase arruinou a empresa. Mas disse algo simples e verdadeiro: aconteceu que você me ajudou a ver algo muito importante. Dulce abriu um sorriso orgulhoso, daqueles que iluminavam tudo. E Karina percebeu que, mesmo no meio de tanto caos, a força que precisava sempre esteve ali, numa menina de 8 anos, observadora e curiosa, que não tinha medo de perguntar quando algo parecia errado. Aquilo tocou fundo. Era um lembrete poderoso de que, às vezes, a mudança começa com um olhar puro. Os dias que se seguiram foram marcados por reformas profundas na Nutrivida. Auditorias externas permanentes, treinamentos obrigatórios, mudanças nos fornecedores, revisão completa dos protocolos de qualidade. A empresa divulgou uma carta pública de compromisso, garantindo que nunca mais práticas como as de Sérgio seriam toleradas. Era o início de uma nova fase, mais transparente, mais ética e mais alinhada com a responsabilidade que um gigante alimentício precisava ter. Karina assumiu seu novo cargo com a mesma determinação que teve em cada alerta ignorado. Ela reestruturou equipes, redesenhou fluxos, implementou controles duplos e criou um canal seguro para denúncias internas. Sempre que um funcionário hesitava em relatar algo, ela lembrava sua própria história. Se você vê algo errado e se cala, o problema cresce. Se fala, salva vidas. Aos poucos, a cultura da empresa começou a mudar. As pessoas passaram a se sentir protegidas. Técnicos silenciados ganharam voz. Departamentos passaram a trabalhar de forma colaborativa. E, pela primeira vez em muitos anos,
A Nutrivida teve um setor de qualidade realmente respeitado, não por medo, mas por competência. E isso transformou tudo. A empresa começou a recuperar contratos, reconquistar clientes e reconstruir sua reputação. A cultura tóxica que Sérgio alimentava começou a desaparecer como fumaça. Para Karina, o legado mais importante não foi a promoção, nem o reconhecimento público. Foi a sensação de que sua luta valeu a pena. De que ser ética, ser firme, insistir mesmo quando todos duvidam, isso muda destinos. E ela queria que Dulce crescesse entendendo exatamente isso. Que a coragem de uma pessoa, mesmo desacreditada, pode impedir tragédias imensas. Num dos últimos encontros do mês, a diretoria organizou um evento interno para agradecer oficialmente aos funcionários envolvidos na contenção da crise. Quando Karina subiu ao palco, recebeu uma salva de palmas de pé. Não era apenas um gesto corporativo, era respeito genuíno. E ela sentiu uma onda profunda de emoção ao ver toda a fábrica ali, reunida, reconhecendo sua força. Ao final do discurso, Karina disse: "Essa empresa só continua de pé hoje porque escolhemos enxergar o que muitos tentaram esconder. Eu só peço que nunca deixem de olhar com atenção. Porque quando alguém ignora um sinal, outra pessoa sempre paga o preço." A sala ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Era a mensagem perfeita para encerrar um ciclo doloroso e iniciar outro completamente novo. Naquela noite, ao chegar em casa, Karina colocou Dulce para dormir. A menina, sonolenta, perguntou baixinho: "Mamãe, as cores já estão certas agora?" Karina sorriu, acariciando seus cabelos. "Estão, meu amor. Porque você me ajudou a ver o que ninguém queria ver." Dulce fechou os olhos com um sorriso pequeno. E Karina percebeu que, de todos os finais possíveis, esse era o mais completo. Não só salvou uma empresa. Salvou vidas. Salvou pessoas. Salvou a si mesma. E assim, a história da técnica desacreditada, guiada por uma menina curiosa que apenas viu as cores erradas, se tornou uma das maiores viradas da Nutrivida. Uma prova eterna de que coragem e ética nunca são perda de tempo. São pilares que sustentam tudo o que realmente importa. Antes de terminar, se você acompanhou essa história até aqui, de verdade, meu muito obrigado. Histórias assim dão trabalho, mas eu faço com carinho para você que gosta desse tipo de conteúdo. Se quiser me ajudar a continuar trazendo histórias fortes, emocionantes e cheias de reviravoltas como essa, deixa um like, isso ajuda demais o canal a crescer. E me conta aqui nos comentários: em qual cidade você está assistindo? Adoro ver por onde essas histórias estão chegando. Se quiser apoiar ainda mais, se inscreve aí, é rapidinho e me incentiva a continuar criando vídeos como esse. Obrigado por estar aqui. Nos vemos no próximo capítulo.